A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares neste dia tão lindo, tão agradável, tão precioso. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, edificante, impactante. Vamos falar sobre a verdade da palavra de Deus e o tema será cristianismo diabólico. Hoje você vai entender que existe um cristianismo que se parece com aquele que é o verdadeiro, mas não é o verdadeiro, é o diabólico. Então prepare aí o seu coração, vamos meditar juntos na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta para você estar anotando os textos que iremos citar aqui, para a sua edificação, para o seu crescimento, ok? Nós vamos meditar junto num tema bastante edificante. Eu peço ao Pai que, de fato, Ele revele a sua palavra ao seu coração e você venha ter firmeza na verdade revelada da palavra de Deus, para que você possa, então, estar confessando que você, de fato, é uma nova criatura em Cristo, que você de fato pôde ter os seus olhos abertos para crer que naquela cruz, Cristo ao ser crucificado lhe atraiu, incluiu eu e você no seu corpo naquele sacrifício e nos levou a morrer juntamente com ele para o pecado. Então, prepare aí o seu coração, fique bem atento, bem concentrado, que vamos meditar na verdade da palavra de Deus. Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Ok, estamos de volta. Pegue a sua Bíblia e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Jeremias, capítulo 13, versículo 10, eu quero ler apenas a parte A deste versículo, Jeremias 13 e 10, assim diz a palavra de Deus: Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Então eu também li aqui Provérbios 24 e 20. Primeiro, Jeremias 13, 10, depois Provérbios 24, versículo 20. Nós vamos fazer uma pergunta e vamos, com a ajuda do Senhor, tentar respondê-la. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado porque nós temos esta liberdade em falar de Cristo crucificado. Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha alcançar corações não alcançados e edificar todos aqueles que já conhecem a Ti, que já tiveram uma experiência real de regeneração em Cristo Jesus, ó Pai. Nós entregamos este tempo diante do Senhor e pedimos que Tu interprete as Escrituras para nós. Não permita que as dúvidas pairem sobre as nossas mentes, mas queremos, ó Pai, estar cada vez mais conhecendo a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amados, cristianismo diabólico. O que é um cristianismo diabólico?
é cristianismo sem Cristo, é cristianismo sem cruz, sem santificação, é cristianismo sem ressurreição. Uma religião, ou qualquer tipo de igreja que apresente um cristianismo sem Cristo, sem a cruz, sem a santificação, sem a ressurreição, é um cristianismo diabólico. Então nós temos que estar bem atentos, com os nossos olhos bem abertos, para discernir o cristianismo verdadeiro do cristianismo diabólico. É muito importante nós ficarmos concentrados, porque senão, de outra maneira, nós vamos estar comendo gato por lebre. Nós podemos errar em muitas coisas, mas errar aqui o nosso foco na palavra de Deus, da centralidade de Cristo, a sua cruz, nós vamos perder absolutamente tudo, estaremos perdendo a nossa vida e nós seremos lançados, como diz a palavra de Deus, lá no Salmos 9, versículo 17, que os ímpios, que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, amados, é bom nós lembrarmos isto. Vocês se lembram que enquanto Sansão, ele dormia, Dalila, ele cortava ali o seu cabelo. Ele perdeu as suas forças. Ele havia feito um voto de nazirenado, de nazireno, deixou o cabelo comprido, mas o inimigo sempre, assim como fez com Sansão, tentará fazer comigo e com você, nos destruir totalmente e absolutamente. Agora, amados, o que nos impressiona, que nos chama muita atenção no texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 31, é que o povo, infelizmente, eles não querem nenhum compromisso com a verdade, porque a verdade dói, a verdade machuca, a verdade confronta, mas a verdade cura, a verdade sara. Mas o coração do povo não deseja ouvir a verdade, não deseja ter um relacionamento com a verdade, porque quando conhecemos a verdade, esta própria verdade estará nos libertando totalmente, absolutamente, na pessoa de Cristo. Em outras palavras, quanto mais uma pessoa se chega ao Senhor, quanto mais ela conhece a Cristo, mais ela será liberta dela mesma. Mas o povo gosta de ser enganado. O desejo do coração do povo é o engano. Então Deus já nos disse isso através do profeta Jeremias, no capítulo 5, no versículo 31, que diz o seguinte: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Veja aqui que o desejo do povo é ser enganados. É ser enganados. O desejo do povo é ouvir palavras falsas, é ouvir palavras que os seus corações se encham de uma esperança que não é real, que não é a verdadeira, que é a esperança vã. E hoje esses profetas da prosperidade, eles simplesmente profetizam coisas para encher os nossos corações de uma esperança vã. Em Jeremias mesmo, no capítulo 23, no versículo 16, está escrito o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está vendo aqui? Deus está dizendo aqui, através do profeta Jeremias, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Por quê? Porque eles nos enchem de vãs esperança. Nós temos que ficar com a verdade da palavra de Deus. Muito cuidado quando uma pessoa chega para você assim, aquele profeta,
ungido, ungidão, não é assim? Olha, Deus mandou lhe dizer para você neste dia, cuidado com isso, porque tudo aquilo que Deus tem que dizer para mim e para você está na sua palavra, está escrito na Bíblia. Então, cuidado quando você escuta alguma coisa que não conferem com as Escrituras Sagradas. Você está sendo enganado, iludido com uma heresia destruidora. Pedro disse que assim como houve no meio do povo falsos mestres, entre vós também, lá, né, em sua segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, você se lembra? Lá está escrito que, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, infelizmente, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Porque eles estão aí movidos por avareza, e eles farão comércio de vocês com palavras enganosas, palavras fictícias. Mas para eles, diz a palavra de Deus, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Eles vão introduzir, isto dissimuladamente, heresias destruidoras. Agora, é fácil nós identificarmos o falso profeta do profeta verdadeiro. Qual é o falso profeta? O falso profeta, ele vem falar para nós em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. É falso, é heresia, porque tudo aquilo que Deus tem para mim e para você está escrito na sua palavra. Em Jeremias, no capítulo 23 mesmo, lá no versículo 23, 28, a Bíblia diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Porque falando a palavra com verdade, a verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura e a verdade traz regeneração. Não existe outra maneira de sermos regenerados a não ser pela palavra de Deus, conforme está escrito em Tiago 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E em 1 Pedro 23 está escrito assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está vendo, amados? Então, fomos regenerados sim, não pela religião, não por aquilo que esses profetas mequetrefes, com as suas profetadas, têm proferido um monte de heresias destruidoras, falando a visão do seu próprio coração enganoso e não aquilo que vem da boca do Senhor. Então, este é um cristianismo diabólico. Olha, meus amados ouvintes, nós estamos vivendo uma época de grande confusão no meio evangélico. Hoje, as pessoas que se denominam evangélicas estão confusas, estão tristes pelas chocantes contradições nas igrejas, e muitos têm visto isso e faz vista grossa. Olha, nós temos que admitir que há um cristianismo falso e bem longe da verdade que está revelado nas Escrituras e que tem sido aceito por muitos e muitas pessoas que se dizem inteligentes, que conhecem o Senhor, mas estão comendo uma ração estragada, e isto vai apodrecer no seu interior, porque não é a palavra de Deus, e estão indo para o inferno. Queridos, a gente vê hoje este excessivo conforto e o luxo de bispos e bispas, apóstolos e pastores,
custeados com o dinheiro de ofertas e dízimo do povo de Deus, são formas de negação do eterno Pai e do senhorio de Cristo. O que nós vemos hoje dentro das igrejas evangélicas não é bênção de Deus, mas transação com o diabo. Nós lemos aqui naquele texto de 2 Pedro, de capítulo 2, de 1 a 3, dizendo que no meio do povo vai surgir falsos profetas, como surgiram naquela época. Vai haver entre nós falsos mestres. Eles vão introduzir, vão colocar, vão fazer com que a gente acredite em uma mentira. Isto vai entrar dissimuladamente. Pessoas que não confessam o Senhor. Introduz falsas doutrinas, doutrinas de homens, preceitos de homens, regras de homens, para enganar o povo que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Amados, temos que ficar bem atentos, bem alertas. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 32, versículo 6, a palavra fala assim: porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Nós sabemos aqui qual é o pão que satisfaz e sacia a nossa fome. É Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a única água viva e verdadeira que satisfaz a nossa sede de significado, a nossa sede espiritual. Porque tem muita gente hoje bebendo dentro dessas igrejas essa água que este mundo oferece. E quem bebe desta água que o mundo oferece, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que Cristo lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que Cristo lhe der vai brotar no seu interior fontes a jorrar para a vida eterna. Então nós temos que crer como diz a palavra de Deus, não como diz esses profetas de meia sola. Temos que ficar com a verdade da palavra e não com aquilo que estão dizendo por aí. Cristo, Ele é a nossa vida, Ele nos resgatou, Ele nos atraiu, Ele nos incluiu lá no seu corpo, nos levando a morrer para o pecado, nos dando uma vida nova pela ressurreição. Mas o problema é que nós não queremos a verdade, nós não queremos o compromisso com a verdade, nós queremos ver aí poder, sinais e prodígios para crermos. Queridos, quando alguém crê em Jesus por causa de sinais, ele disse lá em João 2, versículo de 23 a 25, que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Quem crê em Jesus por causa que vê sinais, não está crendo de fato na realidade da palavra de Deus. Entende? E hoje em dia o que se prega é sinais, prodígios, mas a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10, ela diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e é por este motivo, pois, que Deus mesmo, lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e tapa seus ouvidos, significa que ela está crendo em uma mentira. Porque quando nós não acolhemos o amor da verdade para sermos salvos, o próprio Deus, isto parece incrível, mas é verdade da palavra, o próprio Deus vai enviar para esta pessoa o erro, a operação do erro, para que esta pessoa creia em uma mentira e vá para o inferno. Por quê? Porque simplesmente não deu ouvidos à verdade da palavra de Deus. E vai perecer mesmo. Queridos, nós temos que perceber que a estratégia do maligno é falsear e falsificar a verdade. Você ainda não percebeu isso? Todos os dias nós ouvimos e assistimos a esses enganos e aberrações no rádio, na televisão.
Irmãos, entendemos uma coisa, pelo amor de Deus. Sem a morte do velho homem na cruz com Cristo, não há libertação do pecado. E se o pecado não for crucificado e aniquilado e morto, não há libertação do pecador. Precisamos reconhecer urgentemente e confessar que o que estamos vivendo hoje não é cristianismo. Se parece muito com o cristianismo, mas não é o cristianismo autêntico, não é o verdadeiro. É uma imitação que Satanás tem semeado no meio das igrejas evangélicas. Cristianismo é Cristo e mais nada. Jesus não veio ao mundo para nos fazer ricos, mas para nos fazer santos. Lembra daquele texto de Hebreus 12, verso 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, lá não vai entrar imundo. Lá não vai entrar pessoas que seu coração não foi trocado. Lá vai entrar santo, filho de Deus, nova criatura. O imundo não vai passar por ele. Isso já foi profetizado pelo profeta Isaías há mais de 400 anos atrás, lá em Isaías 35, no versículo 8, que diz o seguinte: ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Está vendo aqui que o imundo não passará por ele. Quem que é o imundo? O imundo é aquele que é cheio de justiça própria, né? Aquele que creu em Jesus Cristo, mas de uma forma completamente distorcida, fora da palavra de Deus. Porque se nós não crermos como diz a Bíblia, a nossa crença, ela é em vão. Não é que ela pode ser em vão. Se você não crê em Jesus Cristo como diz as Escrituras Sagradas, e eu lhe afirmo com a autoridade da palavra de Deus, que você está crendo em uma mentira, em um cristianismo vão. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 15 da sua primeira carta, os versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Agora, por favor, preste atenção no versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então ele está dizendo, se vocês não crê como está escrito, vocês estão crendo em vão. O que é crer em vão? É crer naquilo que não é. Mas tem uma aparência de verdade, mas não é verdade. Deus não tem compromisso com igreja batista, igreja assembleia, igreja quadrangular, igreja adventista, igreja católica, não. Ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso ele disse lá em Jeremias 1,12 que eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. E quando nós cremos na palavra de Deus, por exemplo, um texto que nós conhecemos e citamos muito aqui, Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu creio neste fato da Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, isso então Deus torna real na minha vida. Porque a Bíblia afirma que Cristo morreu, mas a mesma Bíblia que afirma que Cristo morreu, também afiança que eu morri com Cristo. E se eu morri com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o cristianismo diabólico, ele apresenta um cristianismo periférico, aquele cristianismo que deixa você isolado da realidade, da verdade, da palavra de Deus. E um detalhe muito importante, se você de fato não for santo, você não vai para a glória. Lá no céu não vai entrar crente, vai entrar santo. Santo. Ele me faz santo. Quando? Quando vem habitar em mim. Quando eu creio que eu morri com ele, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo que vive em mim, ele é santo, e ele tem todo o poder, e com todo o poder que ele tem, ele pode me fazer um santo. Você está me entendendo, meu querido e amado ouvinte? Por isso que o cristianismo diabólico
é o mais eficaz e perigoso instrumento de Satanás contra a igreja cristã. Por quê? Porque ele se parece com o verdadeiro. Tem nome de verdadeiro. Tem aparência do verdadeiro. Mas, um detalhe importante, eles anulam em suas mensagens a cruz de Cristo. Paulo disse para mim e para você, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, queridos, a palavra da cruz, o evangelho, ele envolve uma cruz. Paulo dizendo lá em Romanos 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, evangelho significa a pessoa e a obra de Cristo. Aquilo que ele é e aquilo que ele fez. Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado. Muito bem. Isso constitui o evangelho. Então, quando nós deixamos ou omitimos a cruz em nossas ministrações, Deus nos tem como anátemas. Você sabe o que é anátema? Malditos. Então, Paulo já disse para mim e para você, lá em Gálatas 1, versículo 8 e 9. Ele disse assim, olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, quando nós anulamos a cruz em nossas ministrações, nós somos malditos e traidores de Cristo. Porque ele pediu para nós pregarmos o evangelho, não pediu para nós pregarmos outra coisa. Somente o evangelho. O evangelho liberta, o evangelho salva, o evangelho restaura. Agora, estes que anulam a cruz são inimigos da cruz de Cristo. E os inimigos da cruz de Cristo, eles têm um destino de perdição eterna. Será que não é o seu caso, você que me escuta nessa oportunidade? Você é inimigo da cruz? Porque Paulo disse para nós, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, ele disse assim, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Este aqui é aquele que anula a cruz. E interessante que são muitos que anulam a cruz, que são inimigos da cruz, e eles estão todos entre nós. Se parecem com santos, se parecem que foram alcançados pelo evangelho. Eles têm as suas práticas cristãs, eles oram, eles leem a Bíblia, mas nunca foram mortos com Cristo, nunca creram na sua crucificação com Cristo, lá naquela cruz, mas está no nosso meio, são inimigos, mas o destino deles é o inferno e a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas, mas aqueles que são de Cristo morreram, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Esses não buscam as coisas terrenas, estão buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Então nós não podemos, em circunstância alguma, anularmos a cruz. O povo brasileiro é um povo muito místico. Por isso, a tragédia de nosso tempo não é o ceticismo, não é a dúvida, mas a fé ou acreditar em qualquer coisa. Porque quando o homem ele volta as costas para Deus, não é porque ele não crê em nada, mas o problema é que ele acredita em tudo. Ele crê em tudo. Ah, não importa, desde que se fale de Deus, e eu estou junto, eu estou nessa barca. Às vezes é uma barca furada, porque estão anulando a cruz, não tem se pregado o evangelho da graça,
e o povo estão perecendo? Amados, guarde bem isto. Somente uma coisa é mais tola do que crentes que não creem. Crentes que creem, mas não creem. Mas todos se nivelam na incapacidade de obedecer. Né? Qual que é o fruto de uma pessoa que creu em Cristo crucificado? É a obediência. Lembra do texto lá de Hebreus capítulo 5, do versículo 8 e 9? Deixa eu ler para vocês aqui. Hebreus 5, 8 e 9. A Bíblia diz o seguinte: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele é o autor da minha e da sua salvação eterna, mas se eu e você o obedecemos. Agora, se nós não obedecemos, nós vamos ter uma ideia de cristianismo, vamos frequentar uma igreja evangélica, vamos estar ali praticando as práticas da religião, oração, ler Bíblia, sem contudo termos um coração trocado, sem contudo obedecermos ao nosso Senhor. E esta obediência não é algo forçoso, tem que ser voluntário. Por isso que a nossa sociedade ela perdeu o respeito pelas igrejas cristãs. Sabe por quê? Porque a inconsistência entre o que Cristo ensina e o que os crentes vivem não tem nenhum testemunho real daquilo que eles falam com aquilo que eles vivem. Eles professam uma coisa, mas vivem outra coisa totalmente diferente. Jesus já disse, né? Este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. E nós sabemos que é por meio da igreja verdadeira, que é o seu corpo, que Cristo pode mudar o mundo. Por aqueles homens, por aquelas mulheres que creram, que foram atraídos ali no corpo de Cristo, e que no momento da crucificação de Cristo, eles também foram crucificados. Quando Cristo morreu, por nós estarmos em Cristo, nós morremos com Ele. Fomos sepultados com Cristo, mas quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, a Bíblia diz em Efésios 2,6, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira, necessariamente, ela impacta o mundo. Ela impacta. Ela faz a diferença. É literalmente impossível o mundo não ver Jesus Cristo quando ele dispõe de um corpo aqui na terra. E quem tem a pessoa de Cristo em seu interior, não tem como ocultar-se, porque há uma manifestação. Lembra lá de Marcos, capítulo 7, versículo 24? Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Falando de Jesus Cristo. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Ou seja, por onde quer que Cristo ia, muitas vezes para ficar sós, não tinha como ele ficar oculto, ficar ali sem ser percebido por ninguém. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Rei do Universo. E hoje, se Cristo é minha vida, se Cristo é sua vida, amados, o mundo vai ver em nós a pessoa de Cristo. E se o mundo não ver em nós a pessoa de Cristo, nós não somos cristãos, aliás, coisa alguma. Olha, tem muitos aí que professam um cristianismo, que tem Cristo, mas nós não conseguimos enxergar Cristo na vida dessas pessoas. Elas repudiam a palavra, elas querem sentir algumas sensações extrasensoriosas, uns eflúvios que partem lá do fundo da alma, para fazer com que elas entrem em um transe, numa busca de um segundo batismo com o Espírito Santo. Que absurdo é isso? O Espírito Santo é uma pessoa bendita que nos foi dada para dar testemunho da verdade, para revelar em nós Cristo, para falar de Cristo para mim, para você, para a sua igreja.
A igreja não é espiritocêntrica, a igreja é cristocêntrica. Cristo é o Senhor da igreja. O que tem que aparecer na igreja é Cristo. O Espírito Santo vai nos capacitar a falar dele, a fazer com que nós tenhamos uma visão adequada dele. Então, amados, esta vida de Cristo em nós, ela não pode ocultar-se. Não tem possibilidades. O cristianismo, que tem um livro como de regra de fé e prática, paradoxalmente não se fundamenta em palavras e discursos, mas se fundamenta em realidade espiritual. O verdadeiro cristianismo se fundamenta em uma pessoa. Cristo, Cristo, Cristo. A palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. É Ele, então somente Ele, amados. Não tem possibilidade de nós querermos colocar aqui outro fundamento, a não ser Cristo. Entende? Então, amados, é importante que nós estejamos construindo sobre este fundamento. Porque Satanás, ele vai fazer de tudo para destruir o fundamento na minha e na sua vida. Ele vai fazer de tudo, porque destruindo o fundamento, ele nos destrói e destrói completamente. Completamente, né? Então, amados, é importante que nós construamos toda a nossa vida sobre o fundamento que é Cristo. Aquele que constrói, né, uma casa ou edifica qualquer tipo de coisa sobre a areia não tem fundamento. Quando vem a tempestade, quando vem a chuva, vai destruir aquela casa vai a pique, porque não foi construída sobre a rocha. Mas todo homem, toda mulher prudente vai construir, vai levantar os seus alicerces em cima de um fundamento que é o nosso Senhor, que é Cristo. Então ele vai sustentar tudo. Ou seja, nós temos que edificar, como igreja do Senhor, sobre este fundamento que é Cristo. Tem um texto muito interessante lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 20 até o 22, fala que nós temos que construir sobre esse fundamento. A palavra fala assim, olha, Efésios 2, a partir do versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Satanás, ele quer destruir este fundamento que é Cristo na minha e na sua vida. Então fique com os olhos bem abertos para você não ser enganado pelas astúcias de Satanás. E ele vem, meus amados, e ele vem até nós disfarçado, e ele vai fazer de tudo para nos destruir, para descentralizar a nossa vida da verdade. Assim como ele tem feito com muita gente que conhece o Evangelho da Graça, que conhece a mensagem da cruz, mas estão aí comendo uma ração estragada, estão aí debaixo de uma baba de uma pessoa carismática, mas sem o caráter da vida de Cristo, estão lá, se intoxicando de um alimento podre. Isso vai trazer uma indigestão de eterna perdição. Então volte a beber a água limpa da fonte, que é Cristo. Esta água aqui, de fato, vai satisfazer a nossa sede, vai matar a nossa fome. Temos que se alimentar de Cristo, comer Cristo, respirar Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É Cristo. Fora de Cristo, meus amados, vamos encontrar religião, vamos encontrar uma série de coisas. Hoje a gente vê tanta gente professando uma coisa e vivendo outra. Estou lembrando daquele sujeito que ele discutia todos os dias com a mulher pelas razões mais banais possíveis. Xingava a sua mulher de tudo quanto era nome feio e de vez em quando até batia nela. Mas quase ninguém sabia disso lá na igreja, que ele congregava e até pregava. Certo domingo, quando ele foi convidado para pregar, e ele falou justamente sobre o comportamento do homem cristão no lar. Ele ilustrou o sermão com belíssimas experiências, aparentemente pessoais. Mas interessante, irmãos, que
À saída, um de seus filhos comentou com os colegas: filmes de ficção eu já assisti a vários, mas sermão de ficção é a primeira vez, e principalmente com o meu próprio pai no papel principal. Está vendo aqui? Isso é a mais pura verdade que acontece hoje. As pessoas, elas têm uma ideia de um cristianismo reto e correto, mas não têm a realidade. Porque se tivesse, estariam onde todos nós, a uma só voz, confessamos a mesma verdade, Cristo crucificado. Paulo, quando chegou lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, ele não quis saber se aquela igreja tinha dom de línguas, se aquela igreja tinha visões, se tinha profecias. Não, só quero, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não adianta você ter uma série de dons, mas não ter a realidade espiritual do Cristo crucificado. Ou seja, que uma pessoa morreu e ressuscitou com Cristo. Um dia desse, uma pessoa falou para mim o seguinte: esse pessoal aí da cruz pensam que só eles que são salvos. Isso aqui é uma arrogância contra o Cristo crucificado. Pessoas que agem assim são inimigos e inimigas da cruz de Cristo. Porque sem a morte do velho homem, sem a nossa co-crucificação com Cristo, não tem vida cristã. Tem religião, tem peso, tem farsa, tem uma satisfação pessoal. As pessoas gostam de ir nos cultos, onde as luzes se apagam, aquele globo, se sente tão bem. Gente, isso é coisa do capeta, isso é cristianismo diabólico. Cristianismo que não tem Cristo, cruz, santificação, ressurreição, não é o cristianismo verdadeiro. Estou falando aqui com a autoridade da palavra de Deus. Estamos vendo hoje aí muitas mensagens melosas. Mensagem de prosperidade. Olha, Deus vai te abençoar você. Para com isso, meu amigo. Deus em Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fora de Cristo não tem nenhuma bênção. Deus colocou todas as suas bênçãos na pessoa de Cristo e colocou Cristo em nós. Amados, ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de se fazer carne e de ser visível a milhares de pessoas, a verdade era o que é e o que sempre será, independentemente de qualquer consenso humano. Por isso que temos que ter em mente que Cristo é o soberano do universo, portanto, não somos nós quem determina os fatos. É Ele. Hoje a gente vê tantos aí, esses ilustres pregadores determinando para Deus. Misericórdia. Pessoas dão ordem para Deus. Se eles conhecessem quem é este Pai maravilhoso, esse fogo consumidor. Talvez vai ser esse fogo consumidor que vai consumir toda esta estirpe religiosa diabólica, porque cristianismo que anula a cruz é um cristianismo diabólico. Está tão claro na palavra. Isso não estou falando de mim, estou falando com a autoridade da palavra de Deus. Embora existam muitos que desejam ser gerente do universo, o egoísta governa somente a si mesmo e nada mais. Amados, entenda que a salvação ou a libertação do egocentrismo e de seu produto, o egoísmo, em sua multiforme manifestação e suas variedades, é uma conquista da fé na própria insignificância e na dependência total da graça de Deus. Mas o rico não entra em fila para estender a mão e pedir: Deus, tem misericórdia. O rico, ele é escravo de suas riquezas e por isso a verdade evidente é que ele não quer ter um Senhor governando a sua vida. Amados, como é importante saber que o nosso Deus é misericordioso e tem prazer na misericórdia. Vamos ler um texto aqui, em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, que diz o seguinte: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amados, Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Então é o seguinte,
Isso aqui funciona mais ou menos assim. Então, as pessoas hoje não vão a Cristo porque elas não querem. A obra já foi consumada, Cristo morreu e ressuscitou e incluiu naquele sacrifício toda a humanidade. Jesus já crucificou todos os homens, todas as mulheres. Já perdoou todos. Então, por que as pessoas não vão até Ele? Sabe por quê? Porque elas não querem. Elas não querem Jesus Cristo governando as suas vidas. Elas querem se autodirigir. Não tem desculpa, porque está escrito lá em Isaías 42, versículo 22, o seguinte: não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos como presos, e ninguém há que os livre por despojo. Ninguém diz restitui. Agora, amados, por favor, em Isaías 44, 22, está escrito assim, presta atenção aqui, olha. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então ele já desfez as minhas e as suas transgressões como a névoa, e os nossos pecados também, como nuvem. Agora ele está dizendo, torna para mim, volte-se para mim, porque eu já te resgatei. Você quer? Então, queridos, ele não vai forçar ninguém a crer. Ele vai fazer o convite, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Sabe por que você não vai a ele? Porque você não está cansado. O dia que você estiver cansado no fundo do poço, você pode recorrer a ele. Aí ele vai te aceitar. Mas talvez muitos, antes de ir para o fundo do poço, perdem as suas vidas em desastres, acidentes, morre. A morte na vida de uma pessoa ela é iminente. Mas não se esqueça disso. Deus é misericordioso. E por ele ser misericordioso, ele tem prazer na misericórdia. Queridos, se as Escrituras afirmam que Jesus ele é soberano, e nós cremos que ele é, então não tem escapatória. Quem não obedece a Deus é rebelde, está sujeito a juízo. E Tiago 2,13 fala que o juízo vai ser sem misericórdia. Porque hoje o povo prefere crer que isso é um delírio. Por isso eles estão aí hostilizando o Criador, estão desprezando o juízo e o amor de Deus. Olha, irmãos, entenda uma coisa. Eu não estou condenando pessoas que produzem riquezas materiais e ganham dinheiro honesto, não. O perigo para o cristão não é o aumento da renda, mas a diminuição do caráter. O problema não é a posse de riquezas, mas o uso que se faz do dinheiro e principalmente o que o dinheiro faz da gente. Sabe o que o dinheiro faz da gente? Não gente. E o reino dos céus não é um clube de elite. No céu só é admitido pelo caráter. Não se pode comprar um título do reino do céu como se compra em qualquer cidade ou algum clube. Também não é mais fácil para o pobre do que para o rico entrar no céu. Para um e para outro, pelos seus próprios méritos, é igualmente impossível. Para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. E quem faz isto é Deus, porque para nós é impossível, porque nós estamos enfermos pela carne do pecado. Romanos 8,3, a Bíblia diz assim, olha, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Que estava enfermo, que era impossível a lei, estava enfermo pela carne, isso fez não eu, fez Deus, enviando seu próprio Filho para ir para a cruz, para morrer a minha e a sua morte, e nos dar uma vida nova, ou seja, a sua própria vida pela ressurreição. Então, amados, quando a gente crê nesse fato, nós vamos entrar num descanso. Ele vai fazer todas as coisas. Salmo 37,5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se ele vai fazer tudo, o que sobrou para você e a mim fazer? Absolutamente nada. Então, descansa. Ele me faz repousar, ele me faz descansar em pastos verdejantes,
e leva-me à água de descanso. Ah, meus irmãos, que coisa linda é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo diabólico é uma cultura que induz e favorece a autoilusão de que somos cristãos porque nós aderimos a uma igreja cristã e às práticas cristãs. Agora, o ensino que a fé não resulta em caráter e ações consequentes vem diretamente do diabo. Do enganador vem também a ênfase na graça barata e a indução ao reduzimento de Cristo e sua obra a um Deus utilitário. A ilusão, meus amados, de ser cristão sem obediência a Cristo, pode ter certeza, é diabólica. É diabólica. A ilusão de ser cristão sem obediência a Cristo é diabólica. Tornar-se cristão compromete o nosso ser total e absoluto. Pedro disse a Jesus, em nome dos apóstolos, lembra lá em Mateus 19, versículo 27? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Que será daquela pessoa que deixa tudo para seguir a Cristo? O que vai ser dessa pessoa? Quer saber a resposta? Em Lucas 9, 23 e 24, a Bíblia vai dizer assim. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, agora, aqui tem que deixar tudo, até você. Mas sabe qual vai ser a sua recompensa? Lá em Marcos, no capítulo 10, os versículos 29 e 30, ele é tão precioso. Diz assim, olha só. Marcos 10, 29 e 30, as Escrituras Sagradas diz assim. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseveranças, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, irmãos, vamos receber muito mais do que nós imaginamos. Mas para nós encerrarmos, eu quero dizer uma coisa aqui, para nós terminarmos essa reflexão. Que a tragédia hoje do homem moderno é que este homem ignora completamente o verdadeiro cristianismo e se deixa enganar aí, aceitando quase todo e qualquer tipo de imitação e falsificação da fé verdadeira. Porque nada produz pecados mais agradáveis aos demônios do que a religião. Falar aí de 4 leis espirituais em decisão por Cristo, ou pedir às pessoas que aceitem Jesus sem pregar a inclusão do pecador na morte e ressurreição de Cristo, é diabólico. Sem a morte do velho homem, o homem continua pecador e a serviço do diabo na promoção do cristianismo diabólico, enchendo as igrejas de pessoas não regeneradas. São pessoas que fazem o pior com a melhor das intenções. Mas o puro e verdadeiro cristianismo é Cristo, a cruz, a ressurreição e a santificação. Amém? Que Deus, por sua graça, revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, o teu recado foi entregue e a tua palavra. Pai, nós deixamos sobre os teus cuidados, para que pelo teu Espírito tu reveles esta verdade aos corações daqueles que são seus, daqueles que Jesus Cristo orou por eles, que iriam crer nele por intermédio da tua palavra. E a tua palavra, meu Pai, é o teu Espírito quem vai processar essa regeneração nos corações daqueles que nos ouviram. Nós confiamos em Ti, entregamos em Ti esta palavra, para que Tu a abençoa e torne ela frutífera nos corações. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos, bom dia para vocês. Deus te abençoe, graça e paz.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz. Com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado. E ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim. Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Atraiu no seu corpo, lá na cruz. Com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado. E ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Jesus é a vida e a verdadeira paz.